Opa, já entrou mais bastante gente aí. Boa noite, Gabriel, Luiz, Bianca, Luiz Marcel, Vitor. Boa noite aí, pessoal. Boa noite. E aí, estão se cuidando ou não? Tem que se cuidar, né, gente? Então, eu consigo perceber que entrou gente, mas eu não consigo saber exatamente quem, que agora já tem gente demais aqui, mas boa noite pra quem entrou agora. Gente, vocês vão perceber que eu tenho a cadeira mais barulhenta do universo, se vocês já não perceberam nos vídeos, né? Essa semana aqui eu tava conversando com o professor Marcos Carneiro e ele tava falando, não sei se foi na turma de vocês, acho que provavelmente não. É, o Marcos Carneiro ele é coordenador ele é diretor do curso de mecânica. E ele foi compartilhar um arquivo esses dias com os alunos e fez bobagem, saiu da aula. Ele ficou uns 25 minutos dando aula sozinho, cara. Coitado, ele ficou muito puto depois. Entrou mais uma galera aí. Boa noite pra quem entrou aí. Ah, não, tranquilo. Eu imagino, cara. Vocês estão sendo muito legais, na verdade, cara. Porque eu tô tendo umas reuniões com um bando de velhos essas épocas aqui também. E os velhos não sabem desligar o microfone, sabe, cara? Então fica uma feira da fruta, um negócio que é difícil. Então fiquei sabendo de uns bullying que estão ocorrendo aí. Tem uma sala que eu dou aula, acho que é uma sala do pessoal do terceiro semestre, que eles multam um cara específico. Tem. Esses dias removeram, ele ficou muito puto, ele foi falar com o diretor lá e deu merda. Então, não dá pra ver quem foi, mas o cara que foi removido foi reclamar lá. Ai, cara. Porra, Lego Avengers, cara. Você sabe o que aconteceu com meus Lego Avengers? Eu só tô com o capitão. Como é que é? Esse é o cara. Com o Gavião Arqueiro aqui, cara. Só tá meu Gavião Arqueiro aqui hoje, ó. O resto meu filho pegou pra brincar. Mas eu também tenho o Lego do Dragon Ball Super, olha que legal. Não sei se dá pra ver legal aí. Tem o Goku, tem o Kuririn, tem uns para aí. Tem. Ah, mas tem o meu Lego mais legal de tudo. Que esse é Lego de verdade, o resto é Piratex, né? Porque não tem. Mas o meu Lego do Darth Vader aqui, ó. Esse é top, ó. Não cabe nem na. Aí, ó. Não cabe nem na tela. Totalmente articulado, capinha de paninha.
Bonitoso, esse é show. Tá meio empoeirado. Esse aqui é legal, cara. Agora que eu tô vendo que eu tô precisando cuidar melhor dele, que tá sujo. O duro é fazer ele parar de pé depois. Tem uma prateleira bem em cima de mim aqui. Nossa, no meio da aula isso aqui vai cair na minha cara, certeza. Voltei. Dá mais uns minutinhos aí, pessoal. Aí a gente já começa. Cara, ainda bem que a câmera dá pra esconder umas coisas. Isso aqui, meu escritório tá uma bagunça. Normalmente o que dá pra ver já é uma bagunça, né? Vocês nem imaginam o que não dá pra ver, cara. Boa noite. Ah, não, pera. Esse horário de aula aqui tem umas vantagens que essa hora que meu filho tá dormindo já, a gente não vai ter umas interrupções estranhas no meio do processo aí. Vocês não sabem o parto que é gravar a aula aqui em casa, meu. Cara, ele começa a dar porrada na porta, jogar os brinquedos, gritar, cantar música na porta. Tem a casa inteira pra cantar música, ele vem cantar na porta. É, é dureza. Se a aula tem 50 minutos, eu gravei mais ou menos uma hora e meia. E aí eu vou cortando os pedaços que ele tá gritando. É, pois é. Minha, minha esposa tava feliz da vida que no começo do ano a gente pôs ele na escolinha, né? Pra dar um sossego pelo menos de tarde. Aí veio a pandemia, né? Eu tinha falado pra ela que ele tá com 2 anos e 10 agora, né? No começo do ano ele tava com 2 anos e meio, mais ou menos. Falei pra ela, falei, vamos esperar dar uns 3 aninhos pelo menos, né? Aí a gente coloca na escola. Não, porque tem que botar com 2,5 e tal. Aí veio a pandemia. Eu falei, viu, se tivesse esperado até os 3, tinha economizado umas 6 mensalidades. Não adiantou nada. Tá pagando e olhando em casa do mesmo jeito. É, pois é. Pois é. Muito bom, gente. A matéria andou bem, viu? Com esse esquema de videoaulas.
Dá pra cobrir muita coisa num vídeo. Muita, muita, muita coisa. Pelo que eu consegui medir aqui, eu tô conseguindo dar 2 ou 3 vezes mais rápido, se for contar minuto por minuto, assim, sabe? Acho que porque no vídeo a gente planeja melhor e sei lá, não sei, eu sei que foi muito rápido. Então, basicamente, a nossa matéria aqui tá quase no finzinho. Eu quero passar só uns detalhes para vocês de torno, mas a maioria dos conceitos que a gente viu até agora para fresa vai servir para torno também, muda muito pouca coisa. Então, a gente vai conseguir, pelo menos não vai ficar faltando nada em termos de teoria, né? Em termos de prática, também não sei dizer, porque a gente podia ter feito mais aulas de laboratório, mas descer lá tipo, laboratório de informática, né? Descer lá pro laboratório mesmo de CNC lá não ia ser muito produtivo, porque a gente ia ter que, né, ficar revezando e tal, então não era uma coisa que eu estava muito em mente de qualquer forma. Mas, sim, eu vou entregar sim, eu tô corrigindo ainda, né? Como falei pra vocês, tem muita coisa, né? E CNC especificamente é um pouco mais difícil porque eu tenho que ver código, pensar no código que vocês fizeram e tal, então demora um pouco mais de tempo. Mas assim, pelo que eu tô vendo, vocês entenderam bem os conceitos, né? Não tem, assim, tem uma pessoa ou outra que você percebe que tem mais dificuldade um pouco assim, mas os conceitos que eu queria que vocês absorvessem agora, né, nessa disciplina, os principais são as movimentações mesmo, né? Como que eu faço uma interpolação linear, uma interpolação circular direitinho, é, aí aqueles detalhes, né, de ligar a rotação da máquina, ligar é, fluido refrigerante, essas coisas tudo. Mas isso daí eu tô vendo que vocês estão pegando bem. Para CNCB, eu deixei as partes de ciclos, né? Então tem alguns ciclos que são automáticos das máquinas, que vocês vão ver lá no B. Tem uma parte de subprogramas e, e loops, né? Laços de programação, que também deixei lá pro B. Mas é basicamente isso. E tem a parte que eu acho que é a parte que a gente vai começar, inclusive, que é a parte de fazer coisas com mais detalhe. Por exemplo, fazer rosca em fresa, fazer rosca em torno, que você tem que aliar o avanço com a rotação da máquina, sabe? Fazer rasgo de sangramento, assim, em torno também, mas tudo coisinha simples. Com os conceitos que vocês têm hoje, é um comando ou dois a mais e vocês conseguem fazer. Mas voltando pro feedback, eu acho que tá legal, assim. Vocês pegaram bem os conceitos. Vocês vão ver que ninguém vai tomar um susto muito grande no final, não. Imagina. Eu queria realmente já ter soltado algumas coisas, algumas notas de atividade, mas tem muita coisa. Realmente tem muita coisa. Boa noite. Ah, claro, posso sim. Eu esqueci de postar. Foi bom que você me falou. Eu vou ver o que não tem lá ainda. E aí eu posto lá pra vocês. Não, não, é que eu não terminei de atualizar ela ainda porque eu atualizo aí alguém me manda um e-mail dizendo que tem mais essa atividade aqui. Eu atualizo, alguém me manda de novo. Então eu vou dar um tempinho, eu vou esperar ficar uns 2, 3 dias sem ninguém mandar nada. E aí eu lanço uma nova versão. Dos comandos? Tá, dos comandos eu posto a planilha atualizada também. Eu já tenho ela aqui. Hum.
Sim, sim. É, não. Tem toda a razão. Eu posto. Isso daí eu consigo postar. Eu tenho uma prontinha aqui. Eu consigo postar pra vocês rápido isso. Quem mais ia falar? Tomás. Luiz Marcel perguntou das notas da prova. Ainda não tenho todas, tá? Já tenho algumas. Mas, em suma, vocês estão indo muito bem, gente. Não tem muita preocupação. Eu só vou dar uma terminadinha nelas aí. Eu já posto pra vocês também. Vamos lá, acho que dá pra começar já, pessoal. Deixa eu ver aqui quantas pessoas tem, mas já tem bastante gente. Pessoas. Já tem 23 pessoas, 20, eu mais 22. Dá pra começar. Então, vocês estão vendo que eu tô fazendo bobagem, né? Deixa eu compartilhar a tela de uma vez aqui. E aí vocês já conseguem ver o que eu tô fazendo. Então, primeiramente, boa noite pra todo mundo aí, pessoal. Eu tinha preparado pra vocês hoje essa atividade remota número 5 aqui. Eu tinha passado ela pra vocês fazerem, pra vocês tentarem fazer em casa. E a ideia hoje é que a gente faça juntos essa atividade para vocês verem, enfim, para acompanharem, para ver se surge alguma dúvida no meio do caminho. É, apareceu alguma notificação aqui? Deixa eu ver se é chat, peraí. É chat. Rodrigo de Camargo. É aula da PUC. Sim, Rodrigo, é aula da PUC. Tomás, pode falar, Tomás. Tomás, Pedro, como que faz aqui? Você levanta a mão. Pode falar, gente. Não ouço ninguém falar nada. Não tô ouvindo ninguém, gente. Eu não sei como é que faz pra. Eu não sei por que esse troço tá gravando. Eu não tô gravando com ele. Deixa eu ver. Alguém ameaçou falar. E parou. Ô, Tomás, boa noite. Isso, mas no em CNCB só. Que acredito que vocês vão ter no próximo semestre. Vocês não têm CNCB? Que interessante. Pô, foi bom que vocês me avisaram, né? Antes tarde do que nunca. Não é vocês que tem que me avisar, pelo amor de Deus. É, mas tá. Então, o que vocês propõem, gente? Eu posso. A gente tem duas alternativas para isso. Eu posso incluir alguma coisa
sobre essa parte um pouco mais complexa agora no final. Nem penso em cobrar isso aí em complexidade em avaliação agora, porque não faz o mínimo sentido. Ou a gente pode ficar no plano inicial. O que vocês preferem? Pode falar. Ah, entendi. Não, não é nada, não é nada, pelo menos a parte de, vamos fazer assim, eu vou pegar essa parte de torno agora do final, pelo menos a parte de rosca eu passo a mais pra vocês, e pelo menos vocês ficam com alguma coisa já adiantada do que seria do CNCB, né? Muito mais que isso fica complicado, porque passar subrotina agora vai ser, mas também não é nada que vocês não conseguem pegar no futuro, sabe? Mas pelo menos vou colocar pelo menos rosca aí, pode ser? Beleza. Beleza, tô recebendo mais uns tudo bem aqui. Cara, eu descobri que eu não tenho muito controle sobre sobre o Teams, sabe? Eu achei que ela não estaria sendo gravada, mas. Beleza. Ah, que legal. Não fui eu que comecei a gravação. Foi alguém que começou a gravação e saiu. Ó, que legal. Bom, enfim. Foi ele mesmo, ó. Rodrigo de Câmara. Tivemos uma. Será que tem como? Deixa eu ver. Olha só, ainda bem que tem o pessoal que imagina. E aí, pessoal, valeu. Eu falo porque eu tô gravando com o OBS aqui, ó. Vocês vão ter uma visão meio Inception agora aí. Então, depois eu consigo aí, se precisar editar alguma coisinha, cortar alguma coisinha, eu consigo, é mais fácil. Entendemos. Então tá bom. Então agora dá pra gente começar. Vamos lá? Tudo bem assim? Ficamos assim? Pode ser? Pode ser? Beleza. Então vamos lá. Estamos aqui no Sinotrem, pessoal. E a primeira coisa aqui, que eu até vi que alguns descobriram aí fazendo as atividades, é que a gente consegue, no ambiente do programa aqui, a gente consegue colocar a peça para ser usinada, né? Não fica só aquele caminho rodando, o caminho da ferramenta, né? E aí, para fazer isso, você vem nesse vários aqui embaixo. Vocês estão vendo, todo mundo tá vendo meu mouse, tudo bonitinho aí, né? Sim, beleza. E aí, nesse vários aqui no primeiro botão, para mim tá blank aqui, que eu não traduzi para o português, mas deve ser peça em branco, qualquer coisa assim. E aí você consegue colocar uma peça aqui das dimensões que você gostaria de usinar lá, né? Inclusive você consegue já deixar ela numa posição interessante aqui para você usinar. O que a gente vai fazer aqui, ó? Eu tenho uma atividade que está aqui. E a gente basicamente tem que fazer essa peça aqui. Acho que todos vocês já deram uma olhadinha na geometria da peça. Basicamente, a gente começa com um bloco de 180 por 100, e aqui tá errado, não são 40, são 30 milímetros. Tá, falha minha, pessoal. Quando eu tava desenvolvendo, eu tava com 40, depois eu mudei o desenho para 30 aqui e não mudei o enunciado. E a ideia é que a gente faça esse rebaixo central aqui na forma de um retângulo com os cantos arredondados, né? Ele tem 20 centímetros de 20 milímetros de profundidade, e eu tenho mais um furo aqui, um círculo aqui, e esse círculo aqui, cilindro na verdade, né? Ele tem 15 milímetros de profundidade, que a peça no total tem 30, sobrou 15 aqui, então eu tenho 15 de profundidade. E aí, para fazer essa geometria, a gente vai usar alguns conceitos que a gente vem trabalhando até agora, e eu acho que são os conceitos mais importantes, tá? Então, primeiro vamos fazer esse bloco aqui, pessoal. O bloco, ele tem... aqui em cima a gente vai dar as posições
do cantinho do bloco, né? Então o x e o y eu quero que fiquem em 0 mesmo. O x1 aqui, quando a gente clica nele, ele deveria mostrar um desenho aqui dizendo o que essa medida significa. Esse x1 aqui é o comprimento em x do bloco, né? Você pode colocar ou como incremental ou como absoluto. Aqui a gente vai trabalhar como incremental e x tem 180 mesmo. y1 isso aqui provavelmente porque eu já tinha mexido no programa. Y1 continua tendo 100 milímetros aqui, então a gente tem 180 milímetros na direção x, 100 na direção y. O nosso z ele é 0 aqui na face superficial do bloco, e o bloco tem 30 milímetros para baixo incremental. Quando a gente dá a gente consegue ver isso aqui graficamente, né? Não sei se está tudo na escala aqui, mas enfim. E aí quando a gente dá um accept aqui, ele dá pra gente esse comando workpiece. E o que esse workpiece vai fazer? Deixa eu só ajeitar tudo bonitinho aqui. Aqui, vamos renumerar, deixar tudo bonitinho. Às vezes dá uns problemas por causa disso. O que isso aqui vai fazer é criar um bloquinho lá na simulação pra gente. Então, o bloquinho está... o bloquinho tá aqui, ó. Tá? Eu não consigo girar muito ele, mas a gente consegue ver que tem um bloquinho aqui que a gente vai usinar. Beleza. Vamos lá para edição do programa. Primeira coisa que eu vou fazer aqui antes da gente continuar, eu vou... Sim. Não. Aqui. Antes da gente continuar, por que isso está acontecendo, Jesus? Pronto. Antes da gente continuar, eu vou colocar um M30 aqui, já para terminar o programa. Assim ele para de dar aquele errinho que estava dando aqui em cima de falar, olha, seu programa não tem um final válido. A gente vai colocar o M30 aí para ficar um final válido. Beleza. Agora a gente tem que começar... Mas vai ser toda vez isso aqui? Não, agora acho que passou o problema dele. Agora a gente vai começar com as especificações aqui, tá? Então, alguém está solicitando alguma coisa aqui para mim? Tá já. Tá já, beleza. Só dando uma olhada no chat aqui, pessoal, mas tá tranquilo até agora, né? Se acontecer alguma coisa aí, vocês ligam o áudio, dão um grito aí que eu paro, beleza? Tô me sentindo meio sozinho aqui, apesar da aula ser online. Enfim. Então a gente tem algumas especificações aqui, ó. A primeira especificação, ou uma das primeiras, é que a ferramenta de fresamento deve ter 6 milímetros de diâmetro. Tá? E a gente tem uma ferramentinha aqui que tem 6 milímetros de diâmetro. Já a gente vai pôr ela aqui e instalar ela. Tá? Depois a gente vai realizar a usinagem no sentido anti-horário da peça. Anti-horário, como os eixos X e Y estão certinhos aqui, anti-horário vai ser o anti-horário mesmo. O fresamento vai ser o fresamento concordante, né? Então, quando o fresamento é concordante, a gente tem, olhando de cima, assim, a fresa vai estar girando no sentido horário, enquanto a gente caminha no sentido anti-horário aqui, quando eu estou fazendo o fresamento por dentro, tá? Então, a gente vai ter que se atentar a isso na hora de ligar lá a rotação da fresa. A gente vai ter que utilizar rotações suficientes para que a velocidade de corte seja sempre de aproximadamente 80 metros por minuto. Então a gente vai fazer uma continha para isso. Utilizar fluido refrigerante, um envelope de 5 milímetros em todas as direções e considerar que a fixação da peça não cria obstáculo para a movimentação da ferramenta. Então beleza. Primeiras coisas que a gente tem que fazer.
E aqui, ó, vocês que tinham pedido, ó, eu já tenho essa folhinha de, de comandos atualizada. Eu já tinha feito ela, mas é, eu esqueci de postar para vocês. Isso é um problema essencialmente, pessoal, da PUC, que a PUC tem contratado uns caras muito ruins, sabe? Precisava contratar uns caras melhor da memória aí. É, mas acontece. Então vamos lá, ó. O que a gente vai ter que fazer? Se olhar na geometria da peça, eu vou ter os fresamentos aqui basicamente no plano e a gente vai trabalhar no plano de trabalho XY. Então, uma das primeiras coisas que é legal fazer aqui é selecionar o plano de trabalho XY, colocando aqui o comando G17. Beleza. A gente vai trabalhar com unidades métricas, então a gente vai colocar o G21. Só que o G21 ele é um comando FANUC, tá? Quando a gente está no Siemens, principalmente em fresas, o comando para unidades métricas aqui é o G71, tá? Eu coloquei uma coluninha a mais aqui com equivalente Siemens aqui. Então a gente vai colocar o G17, G71. A gente vai trabalhar com relação àquele zero que a gente colocou na peça lá, e aquele zero lá já está pré-gravado aqui na máquina, ele é o G54, então a gente vai colocar G54 aqui. E por enquanto a gente vai trabalhar com esses comandos aqui. Depois a gente seleciona coordenadas. Oi, pode falar. Ah, entendi. Não, pode entregar no Siemens, não tem problema nenhum. Funcionou no simulador. Tá errado eu colocar velocidade dessas coisas antes? É, esses comandos aqui. Então, o que acontece? Esses comandos que a gente está colocando agora, antes de começar o programa, a gente está colocando por segurança. Na verdade, eles já vêm pré-setados na máquina e, por coincidência, já vem pré-setado o plano XY, coordenadas métricas e o zero peças, o G54. Então, se a gente não tivesse dado nada para a máquina, ela já ia começar com isso de cara. Tá? Então, muito provavelmente é por isso que funcionou o seu programa. Entendi. Beleza? Mais alguém, gente? Pode falar. Professor, Oi. a peça é 180 por 100 por 40. Você colocou menos 30? Isso, o que aconteceu? Deixa eu explicar aqui para vocês. A peça inicial era. Eu tinha colocado aqui no enunciado 180 por 100 por 40, por quê? Porque o meu desenho original tinha 40 de altura aqui. E aí eu alterei o desenho e eu fiz a burrada de não alterar o enunciado aqui. Eu estava tão concentrado no desenho que eu esqueci, tá? Mas a gente vai começar com 30 mesmo porque senão vai ficar, a gente vai ter que ficar dando um passe enorme aqui em cima e aí o programa fica muito grande, tá? E acho que não contribui muito aí com o que vocês precisam fazer. Entendi. Beleza? Beleza. Beleza. Professor, também tem uma. Pode falar. Ali na hora que você setou o bloco, quando eu fiz a mesma coisa, eu não sei porquê, mas ele define entre o eixo zero dos dois, né? Aí ele ficou exatamente no meio dele. Não ficou a parte inferior colada no eixo X e, sabe, a lateral no eixo Y. Sei. Aqui o que acontece, ó. Eu não sei por que agora ele não tá mostrando pra mim. Bom, provavelmente é isso aqui, tá vendo? Ó? Você pode criar um bloco centrado ou só um bloco. Se você criar o bloco centrado, aí o zero vai ficar no centro do bloco mesmo, né? E se você criar um bloco normal, aí você tem que falar onde que tá a origem do sistema. Da outra vez que eu fiz isso aqui, ele tava me mostrando uns desenhinhos, né? Mostrando o que eram essas dimensões aqui, por que era absoluta, por que era incremental. Agora ele não tá mostrando mais, tá? Mas provavelmente é isso aqui em cima que você tem que se atentar a essa opção aqui, tá? Entendi.
Beleza, gente? Vamos lá. Já colocamos a nossa máquina para... Já demos as configurações básicas para ela. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar uma ferramenta. E aí a gente tem um menuzinho de seleção de ferramenta aqui do lado, esse Select Tool aqui. E a gente consegue selecionar várias ferramentas aqui. Dentre elas a gente já tem uma cortadora de 6 mm de diâmetro. E é essa cortadora que a gente vai usar. Então só vou dar um clique nela aqui e dar um OK. Ele já dá esse comando aqui, T igual a Cutter 6, que é o nome da cortadora. Mas ele ainda não coloca essa cortadora lá no Magazine, tá? Aliás, no Magazine tá, ele não coloca lá na garra pra gente poder usar. Para colocar essa cortadora na garra, o que a gente tem que fazer? Logo embaixo aqui a gente tem que dar um comando M06. E aí a hora que a gente faz isso, ele vai colocar a nossa ferramentinha lá na garra e ela aparece aqui, ó. Ela está em algum lugar aqui. X-50, Y-50 é igual a 0. Aqui provavelmente é um zero máquina, qualquer coisa assim, tá? Beleza. A gente tem que lembrar que nesse momento aqui, a ferramenta ainda não está girando e o fluido de corte também não está ligado, tá? Então a gente tem que tomar alguns cuidados com relação a isso daí. Voltando lá para o nosso programa, agora que a gente tem a ferramenta no lugar, a gente pode fazer, a gente tem algumas opções aqui do que a gente pode fazer, tá? Uma opção aqui pra gente vai ser já aproximar a ferramenta da peça antes mesmo da gente ligar a ferramenta. E é legal fazer isso com a ferramenta desligada, porque se por um acaso acontecer algum erro, alguma coisa assim, e ocorrer um toque, ainda não está ligado, então você não corre o risco de danificar tanto as coisas, tá? Para posicionar essa peça aqui perto da minha ferramenta, o que eu vou fazer? Eu preciso escolher um lugar para posicionar essa peça aqui, essa ferramenta aqui, né? Antes de começar a operação aqui. E eu vou posicionar essa ferramenta aqui sobre a peça, perto de uma posição aqui onde eu já vá descer para fazer um furo e depois iniciar o corte, tá? O que eu imagino aqui, ó? Se a gente dar um zoomzinho aqui na peça, seria interessante colocar essa broca mais ou menos aqui, ó. Lógico, por cima da peça, mas mais ou menos aqui, para a gente conseguir descer e conseguir fazer o nosso primeiro contorno aqui, tá? Então como que a gente faz isso? Primeiro, eu já coloquei a ferramenta aqui na minha garra. A compensação de comprimento da ferramenta na máquina Siemens a gente não precisaria fazer, tá? Mas se a gente tivesse numa máquina Fanuc, por exemplo, a gente precisaria fazer a compensação do comprimento da ferramenta antes de deslocar a ferramenta. Aqui já é automático. E aqui, por segurança, eu não sei se está ligado a alguma compensação de raio ou não, mas como a gente, lá no desenho, a gente quer posicionar o centro da ferramenta por enquanto, então eu vou desligar a compensação de raio e vou deixar a pontinha da ferramenta a 5 mm da peça na vertical aqui. Então vamos lá. Eu tenho daqui de baixo até essa primeira reta que eu tenho 10 mm, mais 3 mm de raio da ferramenta, né? Então eu tenho 13 mm aqui em Y. E em X eu vou ter 10 mm daqui, mais 10 mm desse raio aqui, dos cantos aqui, e mais 3 mm do centro da ferramenta. Então eu vou ter 23 mm em X. Então o que a gente vai fazer? Primeiro desligar a compensação automática de raio, que é o G40. E depois a gente vai fazer um G00, levando essa ferramenta a... Importante aqui, ó. A gente ainda não definiu se as coordenadas são absolutas ou relativas, tá? Ou incrementais. Aqui eu vou fazer em absolutas ainda, depois a gente vai mudar. Então, para trabalhar em coordenadas absolutas, a gente vai usar o G90, que já pode entrar aqui também.
Então G90, G40, G00. Agora a posição X23. O ponto 0 é preciosismo, tá, pessoal? Y13.0. E Z, a gente vai deixar ela em 5 milímetros positivo. Vamos ver se funciona. Aqui, ó. Então a nossa ferramenta já está posicionada aqui. Próxima coisa que eu vou fazer agora, antes de começar a movimentação da ferramenta, é ligar a rotação dessa ferramenta e a gente vai fazer o furo antes de começar a usinagem lateralmente, o desbaste lateral. Como que eu faço para ligar? Bom, eu tenho que ligar primeiro a ferramenta, né? A gente falou de fazer o fresamento concordante no sentido anti-horário da peça, né? A gente vai andar com a ferramenta para cá. Então, a minha ferramenta ela tem que girar nesse sentido aqui, que é o nosso sentido horário, tá certo? Então, sentido horário, para ligar ela no sentido horário é M03. E aí eu preciso dar uma rotação aqui. Para fazer essa rotação aqui, a gente vai precisar fazer uma continha. Basicamente, pessoal, o que vocês vão ver? Vocês vão ver que para definir a velocidade de corte, eu tenho a rotação da ferramenta e eu tenho a velocidade de deslocamento da ferramenta também. A velocidade de deslocamento aqui ela não é dada, mas normalmente ela é muito pequena perto da velocidade periférica da ferramenta quando a ferramenta está girando. Então, todo mundo aí, né, pessoal? Desculpa dar umas interrompidas aí, mas eu... Todo mundo aqui. Beleza, vamos lá. Não tô confiante ainda. Então, vamos lá. Então, essa velocidade de deslocamento da ferramenta ela é muito pequena perto da velocidade periférica da ferramenta quando a gente tem rotação. Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer a continha aqui da velocidade de corte considerando apenas a rotação da nossa ferramenta. Então, vamos ver agora se funciona aqui. Mudei para uma luzinha aqui para a gente poder rabiscar. E aí funciona assim, ó. Fechamos aqui. A gente precisa de 80 metros por minuto. Caramba, isso aqui tá muito ruim. Desculpa aí, gente. Minha caneta resolveu dar trabalho. Pô, o negócio tava achando que era canhoto, caramba. Isso aqui já deve ajudar bem. Vamos lá. 80 metros por minuto. Pronto. Pra gente conseguir esses 80 metros por minuto, o que a gente vai ter lá? A gente tem a ferramenta vista de cima girando, né? Então a gente tem aqui a rotação e a gente vai ter um raio aqui dessa ferramenta. Então tá aqui o raio da ferramenta. O que vai acontecer? A velocidade periférica aqui, ela vai ser... Meu Deus do céu, essa caneta tá impossível, gente. Ela vai ser a velocidade de rotação da ferramenta que multiplica o raio da ferramenta. Beleza. Tá aqui. E o que a gente tem são esses 80 metros por minuto aqui. Se a gente calcular isso aqui em metros por segundo,
isso aqui vai dar 80 dividido por 60, que vai dar 1,33. Meu Deus do céu, pera aí, gente. Não tá dando com a caneta. A gente tem que inventar uns recursos meio rápido aqui. Pronto, ó. Agora sim. Aqui, ó. Beleza. Então a gente tinha uma velocidade aqui de 80 metros por minuto. Essa velocidade de 80 metros por minuto, a gente consegue transformar ela em uma velocidade em metros por segundo. Aqui, ó. Metros por segundo. Que é, basta a gente pegar esse 80 aqui e dividir por 60. Pronto. Agora a gente tem uma velocidade em metros por segundo periférica lá. O nosso raio da ferramenta é de 3 milímetros, né? Porque ela tem 6 de diâmetro, então eu tenho 0,003 metros de raio, tá certo? E o que acontece? Se eu dividir essa velocidade em metros por segundo aqui pelo raio da ferramenta, a gente vai obter uma velocidade que é a velocidade angular da nossa ferramenta. Então isso daqui vai ser a velocidade em metros por segundo dividido por essa velocidade em metros, por esse comprimento do raio em metros. Isso aqui, essa velocidade angular aqui, pessoal, ela é dada em radianos por segundo. Beleza. Radianos por segundo ainda não é o que eu quero em rotações por segundo. Então, para encontrar ela em rotações ou em revoluções por segundo, o que a gente precisa fazer? Eu preciso pegar essa velocidade aqui em radianos e dividir isso daqui por 2 vezes π. Porque 2π radianos são equivalentes a uma volta. E aí a gente tem 70 rotações por segundo aqui, ou o famoso 70 Hz. Se eu pegar essa velocidade aqui e multiplicar por 60, eu vou ter exatamente a mesma velocidade, só que em vez de rotações por segundo, a gente vai ter a velocidade em rotações por minuto, ou em RPM da nossa máquina. Então, olha só, o que eu preciso aqui agora são 4.244 RPMs. Para a gente não ficar dependendo de pouca coisa aqui, vamos arredondar isso daqui para 4.300 RPMs, que a gente vai usar lá na máquina. E aí você fala assim, pô, mas será que 4.300 RPMs não é muito? Falo para vocês, pessoal, eu tenho uma tupia. Para quem não sabe, tupia é que nem uma fresa assim, só que é de mão. É para você fazer exatamente o que a gente faz na fresa, só que com madeira. E a minha tupia de mão chega a 30.000 RPM. Então, 4.300 RPM tá bem segura. A minha tupia é da mais baratinha que tem, tá? Não é da boa não, hein? Então, 4.300 RPM está legal. E aí, ó, beleza. Então, ligamos a ferramenta no sentido horário, como a gente queria, 4.300 RPM. E aqui, beleza? E agora a gente precisa ligar o fluido refrigerante em forma de jato. Então, aqui, ó, fluido refrigerante em jato contínuo M08. A gente pode colocar um M08 aqui. E beleza. Estamos prontos para começar a executar o nosso programa. Quando você está mexendo aqui no programa, pessoal, é sempre legal você, de vez em quando, assim, dar uma renumerada nas linhas. Porque o que acontece? Ó, aqui eu estou na linha 10, 11, 12, tá quase chegando na 20. Daqui a pouco ele passa da 20 e a última linha fica sendo a 20 e aí dá uns problemas. Então a gente renumera aqui e beleza. Agora ficou mais bonitinho. Posicionada a nossa ferramenta e agora ela já tem rotação e já tem o fluido refrigerante agindo, a gente já pode começar a fazer o nosso furo. E para fazer o furo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um G01 e eu vou descer da direção Z. Vamos dar uma olhada lá no desenho.
aqui, ó, eu tenho que descer até Z menos 20. Beleza. Então, na hora que a gente rodar a simulação, o que vai acontecer? Já foi, né? Aqui, a gente consegue rodar de novo aqui. Ela... Fiz bobagem aqui, desculpa aí, pessoal. Tá aqui. Aí, ó, ela veio aqui, executou e desceu. Beleza. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo beleza. Tudo beleza? Vamos seguir. Daqui a pouco a gente vai chegar em umas questões mais legais aqui, ó. Bom, então a nossa ferramenta tá aqui, ó. Agora, o que eu preciso fazer? Agora eu preciso começar a fazer esse contorno aqui. Essa furação de 20 milímetros para depois começar a fazer o avanço direto aqui, ela pode não ser muito realista, tá, pessoal? Às vezes, usinar 20 milímetros de uma vez só pode ser muita coisa, tá? Vai depender do seu material, da sua ferramenta e tudo mais. Mas a gente está fazendo só para não ter que fazer milhões de vezes o mesmo programa aqui, que o objetivo nosso são os comandos por enquanto. Então, ó, o que eu tenho que... professor. Pode falar. Você passou um exercício que ele falava justamente para ele não fazer mais do que uma profundidade X ao mesmo tempo. Aí significa que a gente tinha que passar várias vezes no mesmo lugar, era isso? Exato, exatamente. Você vai fazendo avanços sucessivos no mesmo lugar. Beleza. Beleza? Então, olha só. Agora a nossa ferramenta está aqui, ó, em X, o X dela era o 23, aqui ela está em X igual a 23. Ela tem que chegar agora nessa posição aqui, ó, e essa posição aqui, eu tenho 10 milímetros aqui, mais 120 aqui, então eu tenho 130 até chegar nessa borda aqui, mas eu não vou chegar nela, eu vou chegar só até o começo desse círculo aqui, desse quarto de círculo aqui. Então, como o raio é 10, a gente vai ter que chegar em X igual a 120. E aí, para fazer isso, a gente vai precisar fazer duas coisas, pessoal. Primeiro, a gente vai ter que ligar agora a compensação de raio de corte da ferramenta, e a gente vai ter que ligar a compensação de raio de corte à esquerda. Por quê? Porque nesse trajeto que a ferramenta vai estar fazendo aqui, ela vai estar à esquerda do nosso contorno de referência. Ela vai estar indo para cá, à esquerda do contorno. Então a gente vai ter que ligar a compensação de raio à esquerda e a gente vai ter que deslocar ela fazendo um G01 até X igual a 120 milímetros aqui, ó. Então vamos fazer. Compensação de raio à esquerda é esse daqui, esse comando aqui, ó, G41. Então vamos lá. A gente vai fazer G41 X 120.0 e basicamente é isso. O G01 já está ativado aqui. No G01, pessoal, o que faltou aqui no G01? Faltou a gente dar a velocidade do G01, né? Vamos colocar aqui, a título de referência, 200 milímetros por minuto, tá? A máquina não reclamou porque eu tinha rodado outro programa lá atrás que eu já tinha setado isso daqui e eu não desliguei a máquina. Então, se eu tivesse desligado, provavelmente ela ia reclamar. Então, beleza, vamos colocar aqui 200 milímetros por minuto de velocidade de avanço da máquina, e aqui a gente está fazendo compensação de raio à esquerda e deslocamento até esse ponto aqui. Vamos ver se vai funcionar. Olha lá. Vamos ver de cima. Aqui, ó, legal. Funcionou nosso primeiro corte aqui, ó. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai ter que fazer o nosso...
Oi, pode falar. Tem uma pergunta aqui no chat do Pedro Vinícius, perguntando Opa. se não é 110. Então, o que que acontece, ó? A gente está trabalhando em coordenadas absolutas, certo? Ainda não estamos em coordenadas incrementais. Aqui, ó, eu tenho 10 milímetros desse comecinho aqui, certo? E aí eu tenho mais 120 aqui. Então, a partir da origem aqui, nesse canto aqui são 130 milímetros. Só que eu tenho 10 milímetros de raio aqui, eu volto para 120. Então aqui a gente vai trabalhar em 120 mesmo, tá? Porque são as coordenadas, a gente está em coordenadas absolutas ainda. Beleza? Deixa eu ver no chat aqui, galera. Beleza, então beleza. Agora a gente vai fazer um comando de interpolação circular, né? Essa interpolação circular aqui, tranquilíssima, porque é só um quarto de círculo. E agora, o que eu vou fazer? Para nos ajudar aqui nas nossas usinagens, eu vou passar para coordenadas incrementais. Vocês vão ver que fica muito legal fazer isso aqui em coordenadas incrementais. Então a gente já sabe que o raio aqui é 10, e basicamente o que eu tenho que fazer? Eu tenho que andar 10 milímetros para a direita e 10 milímetros para cima, né? Então em x e em y eu vou andar 10 incrementalmente, e esse raio aqui também é 10. Então a gente vai lá, passa para coordenadas incrementais primeiro, que é o nosso G91 aqui. Então vamos lá, G91, e aí a gente vai fazer um G03 com x 10, y 10 e R, que aqui no Siemens é CR, igual a 10 milímetros também. E vamos ver se funciona. E aí você vê que o que aconteceu aqui, ó. A nossa reta, que era reta, agora não é mais reta, pessoal. E isso daqui é uma das coisas que eu queria explorar com vocês. Olha só, vamos aproximar aqui, ó. Por que aconteceu isso aqui, pessoal? Isso aqui aconteceu, ó, olha só. A gente começou a usinar a 10 milímetros aqui de baixo. O 10 está passando por aqui, ó, então tá certinho. Só que na hora de vir para cá, na hora de fazer essa interpolação circular aqui, que o programa percebeu que a gente tinha ligado a compensação de raio à esquerda. E quando eu falei da compensação de raio à esquerda para ele, o que ele entendeu? Ele entendeu que eu estava trabalhando 3 milímetros para baixo da onde eu deveria estar. Então ele subiu 3 milímetros aqui, ó. Ele fez essa pequena besteira aqui, ó. E a gente tem algumas maneiras de corrigir isso. Qual que é a primeira maneira de corrigir isso? Eu posso ligar esse G41 aqui, ó, lá para cima. Posso tirar ele daqui. E eu vou ligar aqui nesse G01 aqui, ó. Vamos ver se funciona. Não funcionou. Olha lá. Vamos rolar de novo. Olha, ele está sempre entendendo, ó, vamos dar uma olhada na escala. Ele está sempre entendendo que eu tô rodando 3 milímetros para baixo. Por que não funcionou aqui, ó? Porque aqui eu estava fazendo um movimento em Z, tá certo? O que eu posso fazer para mudar isso daqui? Vamos jogar esse G41 lá para cima. Cadê o nosso primeiro G00 que estava? Ali, ó. Em vez de fazer com G40, vamos fazer ele com G41. E aí o nosso X, que era 23 aqui, e o Y que era 13, eu vou manter o X como 23, mas eu vou deixar esse Y aqui como 10. Por que eu vou deixar o Y como 10? Porque se eu estou ligando a compensação de raio aqui em cima, ele tem que entender que o meu contorno de referência é esse contorno que está aqui na linha de 10 milímetros acima do meu zero peça, tá? Então eu não preciso mais somar esse diâmetro aqui da minha ferramenta aqui nessa linha. Então o que a gente vai fazer? A gente vai deixar o Y10 aqui. Beleza. E agora a hora que eu rodo,
Olha só. Agora ele começa em 10, ele continua em 10 aqui bonitinho, e aí ele faz o nosso primeiro contorno aqui, ó. Esse negócio de compensação de raio automático, pessoal, é complicado, sabe? É muito bom que existe esse negócio de simulação, porque a gente consegue ver as bobagens que a máquina ia fazer. Às vezes parece que ela vai fazer uma coisa, mas você vai adicionando comandos e ela vai dando erro nos comandos anteriores, porque ela entende que você queria fazer outra coisa. Então tem que ficar muito atento com esse negócio de compensação de raio automático aqui, ó. Beleza, agora a gente já sabe que ela tá entendendo o que a gente quer que ela entenda. A nossa ferramenta tá aqui. E agora eu preciso subir aqui, ó, 60 milímetros em Y. Eu tenho 10 de raio aqui, mais 10 aqui e a ferramenta tá aqui. Então eu tenho que subir 60. Então vamos fazer um G01. As nossas coordenadas estão no modo incremental agora. Então, Y 60. E vamos lá. Aí, ó. Agora a máquina tá entendendo legal o que a gente quer. Beleza. Tá entendendo legal aqui. Agora a gente pode começar a avançar com os códigos um pouquinho mais rápido. Então eu preciso fazer um G03 aqui, onde eu vou andar 10 negativo em X e 10 positivo em Y. Então ele vai ser muito parecido com esse G03 aqui, só que eu vou andar 10 negativo em X. Depois eu vou fazer um G01, onde eu vou andar, a ferramenta está aqui agora, então eu tenho 120 aqui, menos 10 de cada lado, eu tenho que andar 100 negativo em X. Depois eu tenho que fazer outro G03, onde eu vou andar 10 negativo em X e 10 negativo em Y. Menos e menos. Depois eu vou fazer um outro G01, onde eu vou descer 60 milímetros aqui em Y. Então, G01, Y menos 60. E por último eu vou fazer um G03, onde eu vou andar 10 milímetros positivos em X e negativos em Y com raio de 10. Tá? Então, uma sequência de códigos rapidinho aí. Professor. Oi. Quando você ativou a compensação de raio, no X você não precisa colocar o X igual a 20, daí? Que tava 23, né? Isso, então, isso é uma questão interessante, cara. Eu liguei a compensação de raio aqui e aqui eu realmente eu dei essa posição X23, Y10 e Z5, né? Como que ela vai definir, quer dizer, por que eu descontei o 3 no Y e não descontei o 3 no X? É por causa dos comandos seguintes que a gente está dando aqui, ó. Quando eu fiz esse outro, primeiro eu fiz esse G01 aqui, beleza? Depois eu fiz um X120 aqui, ó. Quando eu faço esse X120, que eu estou fazendo um deslocamento no plano XY, aí nesse ponto é que a máquina entende que como chama? Esse contorno aqui é o meu contorno de referência, e pelo fato de eu ter ligado o G41, a minha ferramenta tem que estar à esquerda desse contorno. Então ela tem que estar aqui em Y igual a 10. Só depois que ela vê esse comando aqui, que ela define aonde que ela vai colocar a minha ferramenta aqui, ó. E se o meu contorno é esse, ela não vai mexer na posição X da ferramenta, ela só vai mexer na posição Y, porque o contorno está deitado. Então no X eu tenho que manter o 23, se eu quero que a ferramenta esteja aqui, mas no Y eu tenho que deixar 10. Deu para entender? Entendi, Entendeu? Obrigado. Nada. Ela... Tem pergunta no chat também. Opa, pergunta no chat. Vamos lá. Se não usar nos programas... como assim, se eu não usar nos programas? Se eu não usar a compensação de raio?
joinha aqui, eu vou entender que sim. Isso. Se você não usar as compensações de raio, não dá errado. Quer dizer, eu não vou considerar errado. Mas o problema é que se a geometria for complexa, se a geometria for uma geometria um pouco mais difícil, vai ficar complicado de você fazer o programa. Entendeu? Por isso que é legal você usar a compensação de raio. Aqui a gente ainda tem uma geometria bem simplesinha, dá pra gente calcular pelo raio da ferramenta e tal, você consegue fazer. Mas se eu tivesse, por exemplo, um círculo aqui que ele não é um quarto de círculo, ele é alguma coisa mais complexa, tipo uns 2/3 de círculo assim, aí para você fazer as contas de aonde que a ferramenta tem que passar para não danificar o seu desenho, fica bem complicado, tá? Mas errado não tá. Desde que saia a peça certinha, errado não tá. Beleza? Ai. Olha o professor fazendo merda aqui. Beleza? Isso, entendi. Então, beleza. Vamos continuar aqui. Então, a gente agora, se olhar lá na simulação, a gente já consegue ver que a ferramenta deu a voltinha inteira aqui, ó. Olha lá que bonitinho. E agora a gente precisa arrancar esse tanto de material que tem aqui no meio. E aqui é legal a gente ver assim, ó. Olha só, né, que a ferramenta parou. Dá uma olhada no detalhe aqui, ó, tá vendo? Faltou desbastar um pedacinho aqui, ó. Foi por causa daquela posição onde a gente começou. Então, só pra limpar isso daqui, a gente pode dar uma avançadinha com a ferramenta aí. Vamos lá. Pode corrigir para trás também, mas pra gente não perder muito tempo aqui. G01, X5. Pronto. Vamos executar aqui. Ei, fiz bobagem de novo. É aqui. E aí ela vai fazer o trajetinho lá, né? E pronto. Agora ficou legal aqui, ó. Agora, o que a gente vai fazer? Para começar a desbastar isso daqui, eu vou dar uma subida. Eu vou dar uma subida nessa ferramenta aqui, ó. Vamos subir uns 4 milímetros com ela em Y. E eu quero voltar ela para cá. Voltar ela para essa posição aqui. O centro dela aqui mais ou menos em 16 aqui, tá vendo? Então o que a gente faz? A gente volta pra... Primeiro, a gente tem que desligar a compensação de raio agora, porque eu tô tomando como referência o centro da ferramenta de novo. Então vamos lá. Compensação de raio. Aqui, ó. G40. Então o que a gente vai fazer? Eu vou fazer um G40. E aí eu vou fazer um Y4. Opa. Apertei alguma porcaria aqui, pessoal. Desculpa aí. O que aconteceu agora? Foi bom, hein? Exit out. Y4. E aí ela vai dar uma subidinha naquele final lá. Alguém tá pedindo alguma coisa aí. Foi sem querer. Não tem problema. Agora sim, vocês estão vendo o quanto que ela subiu, ó? Ela tá em dúvida do que fazer com esse Y4 aqui. Agora, provavelmente ela subiu 4 só no centro aqui, ó. Eu vou voltar com ela aqui pro X16 para ver se não tem mais nada de compensação de raio aqui. E aí a gente já continua. Então, X menos... Pera aí. Vou ver como é que tá lá na simulação. Ah, droga. Vou rodar tudo de novo. Aí, ela subiu pra cá. E agora a gente pode voltar para coordenadas absolutas para a gente posicionar direitinho essa ferramenta aqui. Então eu quero que essa ferramenta fique aqui, o centro dela, eu quero que ele fique mais ou menos por aqui, ó.
Vamos colocar a peça perto da escala aqui. Eu quero que o centro dela fique, ó, 15, 16, 17, 18, 19. Vamos deixar o centro dela aqui em y igual a 19 e em x igual a 16. Beleza. G. Coordenadas absolutas aqui é G90, X16, Y19. Aí, ó, legal. Agora o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai começar umas passadas aqui, ó. Vamos dar uma olhada na escala. Aqui eu tô indo de 16, que é essa parede interna aqui que eu preciso desbastar, até 124, tá certo? Então de 16 para 124 a gente tem um espaço de 108. E olha só que legal a jogadinha agora. Eu vou manter a compensação de raio desligada e a gente vai voltar para coordenadas incrementais agora para fazer essas passadas aqui todas com o mesmo comando. A gente só vai repetir o comando várias vezes, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, G91 x 108. Então o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um G01 andando 108 milímetros na direção X, sentido positivo para a direita. Então o que esse negócio faz? Esse negócio pega a ferramenta, subiu, foi até aqui, ó, a ferramenta. O que eu vou fazer? Eu vou subir 4 milímetros com essa ferramenta e voltar a 108. Então olha só que interessante. Eu vou fazer y4 x menos 108. E depois, só para você entender o processo, eu vou fazer y4 e x 108. E a gente vai ficar repetindo isso daqui. Então olha só. Aqui. Olha lá. Foi, voltou, foi. Ó, x 108, y4, x menos 108, y4. E agora a gente vai repetir esses comandos aqui até terminar esse excedente de material que tem aqui. Então vamos lá. Professor. Oi. Por que a gente está subindo de 4 em 4? Não precisaria ser necessariamente de 4 em 4. Tá? Isso foi uma boa pergunta. Eu poderia estar subindo de 3 em 3, de 6 em 6. Eu não quis subir de 3 em 3 para não induzir vocês a pensarem que eu tinha que subir só metade da ferramenta mesmo. E de 6 em 6 é meio complicado porque você não garante que são exatamente 6 milímetros. Se a máquina subir um pouquinho mais, você pode ficar com umas rebarbas intermediárias. Então é sempre melhor você fazer um avanço menor do que o diâmetro da ferramenta. Aqui a gente escolheu 4 para seguir mesmo. Não sei se eu respondi bem. Já estou copiando coisa demais aqui. E aqui a parte legal é que você pode copiar e colar várias vezes até dar certo. E se passar, a gente pode voltar. Então olha só. Aqui. E aí a gente faz o nosso desbaste. Olha que bonitinho. Essa é uma parte onde a gente usaria subrrotinas e laços. A gente consegue... como é que fala? Criar vários laços. Ou criar um laço que vai rodar essa subrrotina várias vezes. E como está em coordenadas incrementais, são exatamente os mesmos 4 comandos que a gente está fazendo. E... beleza, é só rodar um monte de vezes até terminar aquele material de dentro. Então tá aqui, ó. Foi pra lá, voltou, foi pra lá, voltou. Pra lá, voltou.
Porra. Por 1 é sacanagem. Prontinho, olha só. Tá feito a nossa primeira parte aí da nossa peça. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar uma afastadinha nessa peça aqui, tirar daqui de dentro e fazer o furo lá do outro lado. Então o que a gente vai fazer? Agora eu vou fazer G01, vamos continuar com G01. Eu vou fazer um x-10, opa, x-10, y-10 e um z, a gente está em menos 20, eu vou querer jogar ele em mais 5, então eu vou fazer um z 25. Fazendo isso daqui, o que eu estou fazendo lá na nossa simulação? Eu estou afastando a minha ferramenta do local de corte, então eu estou garantindo que eu não vou cortar nada, né? Vamos voltar aqui pro top view aqui. Ela vai terminar por aqui, ó. Eu vou afastar ela um pouquinho para trás e subir ao mesmo tempo, garantindo que eu não vou bater em nada, né? Então ela sobe para cá, ó. E pelo tanto que eu subi, vamos dar uma vista frontal aqui. Pelo tanto que eu subi, eu saí do envelope, que o nosso envelope era de 5 mm. Olha só, eu saí do envelope aqui, ó. Saindo do envelope, eu posso fazer um G00 para reposicionar minha ferramenta já no centro daquele círculo que a gente precisa fazer aqui, ó. Então, G00 é bom porque a gente economiza tempo de usinagem. Então, o certo aqui, pessoal, certo mesmo, seria a gente pelo menos desligar o fluido refrigerante para não ficar movimentando com fluido desnecessário, que fica gastando fluido desnecessário. Para desligar o fluido refrigerante, então a gente vai usar aqui, ó, 6, 7, 8, 9. Desliga o fluido refrigerante, N09. Tá desligado. Agora a gente vai fazer um G00. Vamos voltar para as coordenadas absolutas, porque eu já não lembro mais onde é que a gente está aqui. Então, coordenadas absolutas. A gente vai trabalhar com G90. G00. E agora a gente vai colocar o centro da ferramenta, que a compensação de raio já está desligada mesmo. A gente vai colocar o centro da ferramenta aqui no centro do círculo, ó. Então, esse círculo aqui, o centro dele tá, ó, aqui eu tenho 10 mais 120, 130, mais 10, 140, mais 15 de raio, a gente tem 155. Então vamos lá. X 155 e o Y vai ser aqui exatamente na metade da peça, né? A gente tem 100, vai ser Y50. Beleza. Depois que a gente fizer isso, a gente vai começar a entrar no envelope da peça. Então eu vou ter que fazer um G01. E aí, fazendo o G01, a gente só vai descer em Z. Então Z menos 15, porque a gente está aqui, ó, a profundidade, o Z aqui está em 0. Eu tenho 15 de profundidade aqui, então Z menos 15. Com o fluido ligado. O fluido, preciso voltar a ligar aqui, ó. Professor, oi. como é que eu sei que verticalmente ele está no centro? O raio. Como assim? No centro da... Verticalmente aqui? Porque você falou que tá em 50. Que ele tá no centro verticalmente. Mas como é que eu sei essa informação? Aqui, ó.
Ah, você disse pelo desenho. Uhum. Pelo desenho eu esqueci de pôr a cota. Gente, desculpa. Tá faltando a cota, obviamente. Né? Faltou uma cota dizendo que isso aqui tá no centro, realmente. Desculpa, gente. Sempre falta uma cota. Impressionante. Quando vocês verem que eu esqueci uma cota, depois de xingar bastante, vocês podem assumir alguma coisa, tá? Pra não ficar coisa faltando aí. Mas realmente faltou a cota de 50 aqui. Beleza. Vê que, graças a Deus, eu não dou aula de desenho técnico, né? Professor. Oi. Tô com uma dúvida. Fala aí. Quando você fez aquele desbaste, não teria que ter invertido o sentido de rotação para ficar concordante ou não? Aqui, ó. Ela tá... Deixa eu ver, ela tá girando... Se você vai fazer todo o... Eu entendi sua pergunta. Aqui, vamos fazer a simulação de novo. Aqui o que você diz, né, ó. Essa primeira passada que ela dá aqui, ó. Pera aí. Top view. Essa passada que ela dá... A primeira passada pra direita aqui, ele tá realmente, como você falou, ele tá discordante. Na segunda passada aqui, ele vai passar a ser concordante. Né? Sim, o certo, se a gente for seguir o enunciado direitinho, seria realmente inverter o sentido de rotação, tá? E aí, como que a gente faz para inverter? Ó, eu não vou inverter agora, porque senão a gente vai gastar bastante tempo para terminar, tá? Mas você tem razão. Para inverter, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um M05 para parar a rotação primeiro, para depois dar o M04 para inverter para o anti-horário. Tá? Se eu der o M04 primeiro, tem máquina que vai dar erro e tem máquina que vai dar problema, né? Então sempre que eu vou inverter o sentido, eu tenho que dar um M05, aí no outro bloco M04, aí M05, depois no outro bloco M03 pra gente inverter, tá? Mas obrigado pela observação, realmente tinha que inverter aí. Puta... Vamos voltar aqui, pessoal. Então, a nossa ferramenta já está aqui. E a gente tinha que descer ela para Z-15 aqui. Ela já desceu, ela já fez o furinho lá no centro do círculo. E aqui tem mais umas coisas interessantes, porque aqui a gente vai ter que voltar a fazer a compensação de raio. E a gente vai fazer a compensação de raio à esquerda de novo. Porque aqui na nossa geometria, eu vou fazer o desbaste aqui no sentido anti-horário, né? Então a ferramenta ela vai estar à esquerda do contorno, para dentro aqui. Então olha só que interessante. A primeira coisa que eu vou fazer é ligar a compensação de raio. Então a gente vai fazer uma compensação de raio de corte à esquerda. Eu vou fazer o G41. E aí... G41. Vamos dar uma renumerada nisso daqui, que faz tempo que a gente não renumera. Ok, beleza. G41. E aí a gente vai fazer... O G01 já está ativo. Eu vou passar para coordenadas incrementais de novo. E aí a gente vai subir 15 milímetros aqui, ó, com a nossa ferramenta, porque o raio aqui é 15. Então olha só, G91 Y15. Beleza. Tá aqui. Tem todas aquelas questões de compensação de raio de novo. Quer ver? Então aqui, desbastamos. E aqui. Beleza. Repara que a gente começou aqui no 50, legal. E ela subiu com a ferramenta aqui, ó. Vamos dar mais um zoom aqui para ver se ela troca a escala. Com a ferramenta, ela subiu 15 milímetros com o centro da ferramenta, tá vendo? Ela passou aqui, ó,
A gente precisava que a circunferência começasse aqui, mas como a gente não deu a informação da circunferência para o programa ainda, o que vai acontecer? Ele não sabe onde parar, então ele vai levar o centro da ferramenta até aqui. Quando a gente der essa informação, que agora é o nosso G03 que a gente vai fazer, ó, e esse G03 aqui ele é um pouco diferente dos G03 que a gente fez aqui em cima, porque eu quero dar uma volta inteira com a minha ferramenta. Quando eu quero dar a volta inteira, eu não consigo só passar o raio, porque fica um comando ambíguo. Eu tenho que dizer qual é a posição final da minha ferramenta a partir da posição inicial, e como é uma volta inteira, a posição final é igual à inicial, então o comando fica assim, ó, x0, y0, beleza? E eu tenho que passar para ela onde que está o centro da minha circunferência aqui com relação à posição onde a minha ferramenta vai começar. Então, se eu dei para ela como referência esse pontinho aqui da circunferência, o centro da circunferência está 15 milímetros para baixo em X e 0 milímetros para qualquer lado em Y. Então, como ela está 15 milímetros para baixo em X, eu vou usar o eixo Y, que é o I menos 15, e para Y, nessa notação de circunferência do G03, a gente representa com o J. Então, J, 0. E aí, olha só. Agora no finalzinho fica demorado porque ela vai fazer a usinagem inteira antes de continuar. Veio pra cá e errei o comando. Vamos ver o que aconteceu aqui, pessoal. Não é no X, né? O I é o eixo X aqui, pessoal. No X ela não andou lateralmente, é 0. É em Y que o centro tá a menos 15. Vamos lá. Tudo bem aí, pessoal? Tudo bem. Tudo bem, beleza. Não tem um comando próprio para fazer uma limpagem grandona assim? Tem que escrever linha por linha? Tem. Tem dois jeitos de fazer. Ou a gente pode usar subrrotinas e laço, aí fica curtinho. Ou a própria máquina, ela tem alguns ciclos dela. Quer ver? Eu acho que é aqui mesmo. Por exemplo, tá vendo? Você já consegue fazer tudo isso daqui sozinho. Você tem que dar as coordenadas e tudo mais. E eu vou deixar do jeito que tá aqui. E ela gera um comandão aqui, tá vendo? E esse comandão aqui faz tudo isso daí que a gente está fazendo com um ciclo só. É um comandão só. Só que aí é muito específico da máquina. Entendeu? Esse daqui só a Siemens vai ter. No CNCA, a gente tem que trabalhar mais no código G ainda. Por isso que eu estou passando dessa forma, entendeu? Entendi. Beleza. Aí lá na simulação, ó, agora deu certinho nosso primeiro desbaste do círculo aí, ó. Professor. Oi. Esse laço que você falou é como se fosse um for, assim? Exatamente. Aí, ó, a gente fez o nosso rasguinho vertical aqui, e agora ela fez a primeira circunferência aqui, ó. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descer com essa ferramenta aqui e dar mais uma passada aqui para eliminar esse material restante aqui, ó. Então, vamos lá. E para fazer isso daqui eu tenho que desligar a compensação de raio, porque eu quero descer o centro da ferramenta. Então, G40. A gente vai descer em Y,
6 milímetros. Então, y menos 6. Eu preciso dizer que é um G01 aqui, porque a gente fez um G03 antes. E aí eu tenho que descer 6 milímetros aqui e depois fazer mais uma passada, mais um círculo aí. Então, vamos lá. Estamos acabando, pessoal. Aí, ó, desceu 6 milímetros aqui, né? Na verdade ela desceu só 3 porque a gente ainda não deu o comando da outra circunferência aqui. Agora eu vou dar o comando da outra circunferência. Então eu vou dar o G41. E aí vocês vão ver que ela não aceita se a gente ligar o G41 e não der um comando linear, em forma de linha. Se a gente der um comando em forma de curva, ela vai dar um erro. Eu vou deixar da forma como tá para vocês verem. Aí a gente vai fazer um G03. Imaginando que ela foi para a posição correta, o que a gente vai ter aqui? Ela estava aqui em 15, a gente baixou 6, ela tem que ter ido para 9. Então o raio do nosso círculo agora é 9, né? E eu tenho que fazer algo exatamente igual a isso aqui. Até vamos colocar aqui. Então eu vou começar e terminar o círculo no mesmo ponto. Eu não vou ter deslocamento lateral para definir o zero do meu círculo, porque eu já comecei com a ferramenta bem em cima do centro. Mas na vertical eu vou ter que descer até o centro, e agora o centro está em 9. Vamos rodar. Olha lá o que eu falei para vocês. A seleção do raio, tal. Só é possível em bloco linear, tá vendo? A compensação de raio aqui. E aí ele vai parar antes aqui, porque ele não vai deixar. Para resolver isso aqui, o que a gente pode fazer? Estamos aqui. Já estava dando G01 mesmo. A gente fala para ela não se mover. X0. Eu fiz bobagem não. Aqui. Tá no nosso X0 aqui. Foi lá, fez um círculo, fez outro círculo. Olha que bonitinho. Fez os dois círculos aqui pra gente e terminou. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar e tirar a ferramenta daqui de dentro, desligar todas as coisas que estavam ligadas para a ferramenta e tudo mais. Então vamos lá. Para terminar, o que eu vou fazer? Um G40 para desligar a compensação de raio de novo. Se é que é esse o comando, tá aqui, G40, beleza. Vamos subir só em Z. Então, voltar para coordenadas absolutas. G90, G40, Z5. Saímos do envelope da peça. Falta dizer aqui que é um G01. Z5. Agora sim. Podemos também desligar o fluido de corte aqui, porque eu já parei de cortar. Desligar o fluido de corte. Tá na outra folha aqui, desculpa aí. Desligar o fluido de corte. Fluido refrigerante é o M09. Parar a rotação do fuso é o M05. Depois a gente pode fazer um G00 para X-10, Y-10. E vamos ver se a gente não vai ter nenhuma surpresa aqui.
Beleza. Aí você... Mas não é o caso, não vai acontecer isso. Perguntar uma coisa. Oi, fala aí, gente. A especificação do enunciado é que a gente deveria usar uma ferramenta de diâmetro 6. Mas se não tivesse essa especificação, eu podia trocar para fazer, por exemplo, esse raio de uma passada só, coisa assim? Podia sim, não tem problema. Tá? Tem algumas coisas aqui que são mais ferramentas pedagógicas do que técnicas, tá? Eu quis botar uma ferramenta de raio pequeno para vocês, justamente para vocês fazerem várias passadas, tanto passadas retas aqui, quanto passadas circulares também, né? Então tem um pouquinho de geometria que você tem que ver se a ferramenta vai cortar o que você queria que ela cortasse, tem questão de posicionamento da ferramenta, tirar a ferramenta, fazer um G03 que dá uma volta inteira. Então, por isso que eu pedi para vocês fazerem com essa ferramenta, tá? Mas na vida real, a escolha da ferramenta é de vocês, assim. Vai depender do processo, vai depender do material que vocês estão usinando, né? E da velocidade que vocês querem para fazer essa usinagem. Mas assim, realisticamente vale a pena? Porque também você tem que fazer vários comandos para tirar a ferramenta de lá com segurança e tudo isso antes de trocar, né? Uhum. Para trocar a ferramenta, a maioria das máquinas ela pede que você recue só no eixo Z hoje. Ela troca em qualquer posição do plano XY, você só faz um recuo em Z, troca a ferramenta e volta exatamente para onde você estava. Mas tem essa questão de tempo de operação, sim. Na verdade, tem duas questões que você tem que ficar sempre atento. Uma que é tempo de operação, quer dizer, o que é mais rápido? É usinar com essa ferramenta mesmo ou é trocar a ferramenta? Mas, ao mesmo tempo, você também tem que ver se você não tem uma sobrecarga no desgaste da ferramenta. Entendeu? Se eu for usinar tudo com essa mesma ferramenta, será que essa ferramenta não vai desgastar mais rápido? E aí eu vou ter que trocar essa ferramenta da máquina e eu vou ter que ficar com a máquina parada um tempo para poder trocar a ferramenta em si, e o quanto que isso influencia. Vai ser tudo questão de aplicação, específica da aplicação mesmo. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu sim, beleza. Beleza. O que mais, gente? Deixa eu voltar para a telinha aqui. Ver se tem coisas no chat. Nada no chat. Todo mundo acordado aí, pessoal? Eu troco a ferramenta, fica em Z negativo e danifica a peça. Então, o que acontece? Para você trocar a ferramenta, você tem que recuar o eixo Z lá no máximo. Aqui, como a gente teve trocas, a gente não teve troca de ferramenta, a gente não fez isso, tá? Na especificação dessa fresa aqui, se eu não me engano, o eixo Z vai até 500 milímetros. E se você quer referenciar o zero máquina, você tem que usar o G53, tá? Então, o que eu faria? Eu usaria o G53, jogaria o Z lá para cima. O Z você usa em coordenadas incrementais, e aí você pode dar um Z mais 500, por exemplo, que eu acho que é o limite da máquina. Aí você faz a troca lá em cima, depois você volta com a ferramenta, aí ela vai voltar certinha. Eu também já fiz isso de trocar a ferramenta na posição que estava aqui, realmente a ferramenta entra na peça e não dá certo mesmo. Eu não sei se a máquina real da Siemens faz a troca no local assim que a ferramenta tá, sabe? Eu acredito que não. Eu acredito que você tem que recuar, mas... O que mais, pessoal? Todo mundo vivo aí, pessoal? Sim. Opa, beleza. Metade desligou a novela agora pra ver o que tá acontecendo. Não, beleza, pessoal. Então, assim, era isso que eu tinha preparado para passar para vocês hoje, pessoal. Aí, ó, o que eu tô pensando em fazer? Pra gente discutir rapidamente aqui.
A gente tem basicamente mais 3 semanas de aula. Deixa eu abrir o calendário aqui. Ó, tem essa semana aqui que já tá terminando. Aí a gente tem a semana do dia 1 ao dia 5, onde a gente teria aula no dia 4. Depois a gente teria aula no dia 11. Depois a gente teria aula no dia 18. E o semestre letivo ele acaba no dia 30. Então no dia 25 eu preciso reservar esse dia para aplicar alguma atividade de recuperação caso haja. Então voltando aqui, no dia 18 talvez seja a nossa última atividade avaliativa, o que nos deixa com mais 2 aulas, a da próxima semana, dia 4, e a da outra, dia 11. Nesse finalzinho aqui, o que eu fiz? Pelo menos eu estou fazendo com o pessoal de mecânica dos materiais e o pessoal achou positivo. Eu estou gravando as videoaulas com a aula, com isso que a gente fez hoje. Eu estou gravando e postando lá para que eles assistam na hora que eles acharem mais conveniente. E no horário da aula a gente entra para eventualmente resolver algum exercício e tirar dúvida. O que vocês acham disso? Eu acho ótimo. Interessante demais. Interessante? Podemos tocar assim, gente? Podemos. Eu não sei, vou lançar aí uma polêmica. Vai. Se tiver o horário das 19 vago, eu toparia entrar até às 19. Eu tenho. Precisa ver se todo mundo tem aí na sala, se ninguém se opor. Eu acho que a gente tá tendo aula 19, pelo menos. Ah, tem gente tendo aula às 19. Pode ser, eu acho. Não, a gente não tá tendo aula às 19 horas. Legal. Vou pedir para vocês fazerem o seguinte, pra gente não correr o risco de tomar uma decisão sem estar todo mundo consciente. Deem uma consultada aí no grupo de e-mail de vocês, deixa todo mundo responder, quer dizer, façam questão que todo mundo tenha se pronunciado, na verdade. E aí se vocês, se for unânime a decisão de vocês, eu posso fazer a aula às 7. Pra mim é melhor também. Beleza, a gente chama a votação lá no WhatsApp, então. Beleza, então se comuniquem aí, gente. Aí depois vocês me informam se deu certo. Aí se der certo a gente faz as próximas às 7, então, nas outras 2 semanas. E aí eu vou passar nessa semana, nessa atividade avaliativa que eu vou passar pro final aí pra vocês, pessoal. Vai ser uma atividade muito nos moldes dessa que a gente fez hoje, tá? E eu não vou passar pra vocês fazerem... Eu não sei, parece que tem professor que tá vigiando vocês durante a prova, né? Tem de tudo, professor. Tem de tudo, né? Esse era o meu medo. Eu me sinto um pouco desconfortável em fazer isso. Na verdade, eu acho um pouco... Não sei uma palavra que expresse o meu sentimento com relação a isso. Mas eu acho... Sei lá, sabe? Vamos colocar assim, eu acho desnecessário, sabe? Então o que eu tô pensando? Como a gente vai ter uma atividade aqui dia 18, que eu preciso que vocês me entreguem ela. Lógico que eu não vou deixar o deadline pro dia 18, vou deixar tipo assim pro dia 22, 23, pra vocês terem o fim de semana pra fazer. Quem quiser fazer, ou quem se perder, aí sei lá. E aí eu já tenho um tempo legal aqui pra corrigir. Então eu vou passar essa atividade aqui pra vocês. Tipo assim, a nossa aula é dia 11. Eu vou passar lá pro dia 13, que é um sábado. E aí vocês vão ter um tempo aqui pra fazer essa última semana aqui pra simplesmente fazer a atividade. E aí vocês, lógico, vão se conversar entre vocês e vão consultar os materiais. E eu não tenho problema nenhum com isso, tá, pessoal? Desde que o objetivo aqui é que vocês aprendam, né, esse conteúdo e que... Como é que eu vou falar? E que, dada essa situação de pandemia aí, que todo mundo consiga sair bem, vivo e com o menor prejuízo possível aí, tá? Eu prezo muito pela saúde mental das pessoas. Eu acho que não é... Lógico que a saúde física é extremamente importante, ninguém quer pegar esse troço aí e morrer. Mas a saúde mental também tá contando bastante, sabe, pessoal?
Então, tô pensando em fazer assim, tô pensando em deixar essa atividade para vocês fazerem na última semana, com deadline. Aí vocês fazem, mandam para mim, eu corrijo e aí se alguém precisar de uma recuperação, a gente volta a se falar aqui pelo dia 25, mas torço fortemente e espero que ninguém precise. Pode ser assim? Eu ouvi alguém falando alguma coisa, mas não entendi o que foi. Desculpa, professor, que tá rolando RPG aqui atrás. Ah, por mim tá tudo beleza. Não, então beleza. Beleza, gente? Estamos... Beleza. Professor, Você vai só uma disponibilizar perguntinha. essa aula no AVA? Eu vou colocar. Eu tô gravando ela aqui no OBS. Espero que não tenha acontecido nada. Não, tá gravando ainda. Provavelmente o comecinho vai ficar sem o áudio das perguntas, que teve uma hora que eu vi que alguém tava perguntando e eu lembrei de ligar o áudio do computador, tá? Mas agora a voz de vocês vai aparecer aqui também. Aí eu vou subir isso aqui pro YouTube do jeito que tá, se não tiver muito ruim, mas acho que não. E aí eu deixo o link lá no AVA pra vocês. Podendo deixar também o código que você fez aqui, talvez, em algum lugar mais fácil de acessar. Não sei. O Arthur estava perguntando. Ah, deixar tipo aqui no chat, alguma coisa assim da equipe? Ah, o código. Porra! Nossa, eu tava pensando no link do vídeo do YouTube. Tá, não, passo. Eu coloco sim pra vocês. Não tem problema não. Tinha 2 pessoas perguntando coisas aí. Uma eu sei que eu respondi, a outra não se manifesta mais, é isso? Fala aí, pessoal. Não, era isso aí que a Caíssa perguntou mesmo. Ah, beleza. Obrigado. Então é isso, gente. Acho que foi produtivo. Espero que tenha sido legal pra vocês aí. E boa noite pra todo mundo, que acho que tá todo mundo cansadão aí. Boa noite, professor. Valeu. Boa noite, professor. Foi da hora. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Mulher, mexe. Mexe quando quiser com ela. Pode jogar ela aqui no meio, se quiser.